Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa Cinemateca Histórica. Eu sou Alexandre Guilhão, cineasta e doutor em História, e vamos aqui seguir nesse especial sobre o neorrealismo italiano, um dos maiores movimentos cinematográficos do mundo. Bom, nós fizemos então recentemente uma aula uma aula aberta sobre neorrealismo italiano, e para quem quiser assistir eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês vejam na descrição do vídeo. E também, recentemente, fizemos uma análise sobre o filme Ossessione, do Luchino Visconti, vai ter link por aqui também, tá certo? Que o filme de 43 do Visconti foi aí uma origem do neorrealismo italiano. Mas se o filme de Visconti, Ossessione, foi uma origem do neorrealismo italiano, o filme que está completando 80 anos esse ano, o neorrealismo italiano ele inicia enquanto um movimento a partir de 45 e o filme Roma, Cidade Aberta é um marco importante do início do neorrealismo italiano. Claro que não podemos deixar de considerar outros filmes do período, como La Gente del Po, do Michelangelo Antonioni, feito em 43, e também o filme Dias de Luta, um filme de direção coletiva que foi feito aí junto com o Roma Cidade Aberta, um filme que foi feito no mesmo ano, em 45, mas lançado um pouco depois. Bem, Roma Cidade Aberta, sem sombra de dúvidas, é um dos filmes mais importantes da história do cinema, pois é um filme que vai gerar aí uma espécie de um dispositivo, de um tipo fílmico muito particular, que vai caracterizar depois o que nós conhecemos como neorrealismo italiano. O filme Roma Cidade Aberta, que é, sem dúvida, um marco estético, estrutural na história do cinema. Não à toa, o cineasta, grande estudioso da história do cinema, Martin Scorsese, diz que Roma Cidade Aberta é um dos pontos altos do cinema. Glauber Rocha também, certa vez, declarou que Roma Cidade Aberta, ao lado de Encoraçado Potemkin, do soviético Sergei Eisenstein, eram, na opinião dele, os dois maiores filmes da história do cinema. Então, esse é o filme Roma Cidade Aberta, que é um filme que, além de ser um marco importantíssimo e um novo tipo de filme feito na Itália, que vai mesclar elementos do documentário e da ficção, é um filme que também teve aí uma grande importância em premiações, um filme que disputou o Oscar, um filme que venceu o Festival de Cannes e que foi muito importante também para começar a mudar nos Estados Unidos a imagem que os italianos tinham, desculpa, a imagem que os estadunidenses tinham sobre os italianos durante a Segunda Guerra, pois afinal, até então, estavam naquele momento vendo os italianos como aí um exército inimigo, né? Como um povo aí fátio. Eu não vou falar a palavra exata porque senão aqui os algoritmos vão me caçar, mas né, os fátio. Então, com esse filme vai começar a mudar isso e vai mostrar para o público mundial e estadunidense que os italianos também resistiram. Existiram italianos que lutaram contra o domínio da ditadura fátio. Então, esse filme, Roma Cidade Aberta, é um filme sobre a resistência italiana. É um filme que foi feito, foi produzido em 45, lançado em 45, feito aí em um tempo aí incrivelmente rápido, né? Desde a sua filmagem até a sua exibição nos cinemas, e foi feito no mesmo ano que terminou o regime fátio. E vejam, o final da Itália na Segunda Guerra foi ocupado pela Alemanha. A Alemanha, no ano final da guerra, ocupou a Itália. Então vejam, um povo que vinha de uma ditadura de 20 anos do Benito Mussolini, no seu ano final foi ocupado pela Alemanha. Alemanha nazi. Falar o nome aqui é complicado, vocês entendem. Então vejam, esse filme ele se passa durante a ocupação, durante essa ocupação estrangeira. Uma das características do filme Roma Cidade Aberta, nos seus aspectos estruturais e também na sua expressividade estética, é justamente a da propulsão, da difusão da mise-en-scène. O que isso quer dizer?
que é um filme que tem diversos protagonistas, um filme que vai buscar uma espécie de uma representação coletiva dos italianos naquele momento. Então, esses diferentes protagonistas, eles vão ser mostrados de maneira individual ao longo do filme. Nós vamos acompanhar eles em momentos distintos. Contrariando a estrutura de Hollywood, a qual os neorrealistas eram ferrenhos críticos. Na estrutura de Hollywood, nós temos uma estrutura muito mais individual, onde desde cedo no filme nós sabemos quem é o mocinho, quem é o inimigo, quem é o objetivo. No neorrealismo italiano, não. O neorrealismo ele vai buscar uma aproximação do cotidiano do indivíduo, em especial os indivíduos mais humildes. Na sinopse do filme Roma, Cidade Aberta, nós vamos, como eu já falei, ver o momento de ocupação alemã da Itália, que se passa em 45, num momento histórico que nós chamamos de La Resistenza, que de 43 a 45 houve uma resistência armada, tanto contra o regime fátio, assim como contra a ocupação alemã que se dá de 44 para 45. Nesse contexto, nós vamos ver uma improvável aliança entre socialistas e católicos que formam aí um comitê de libertação nacional que vai resistir por meio das armas à ocupação e ao domínio desses dois regimes sobre a população italiana. Também há de se destacar que, diferente de outros filmes neorrealistas do período, o filme Roma, Cidade Aberta foi feito todo com atores profissionais, alguns deles que inclusive tiveram grande destaque depois no cinema italiano. Em especial, a Anna Magnani, que vai interpretar a Pina, personagem importante, uma liderança das mulheres no filme. A Pina, ela é interpretada pela Anna Magnani, que foi uma grande atriz, uma belíssima atriz, uma atriz muito completa. E que no filme é uma católica. Aí nessa foto nós estamos vendo a Anna Magnani, essa atriz belíssima e muito completa, que fez muito sucesso na Itália, que chegou a ganhar um Oscar em 56 pelo filme A Tatuagem Rosa. Nós vemos ela nessa imagem junto com o Francesco Grandejá, que interpreta o personagem Francesco, que no filme eles são noivos. O Francesco é um militante do Partido Comunista e que é uma figura ativa da resistência italiana contra o regime fátio. Então é interessante que nós temos já, nesses dois personagens, um simbolismo criado pelo diretor Roberto Rossellini, diretor do filme, onde ele vai simbolizar aqui essa união entre os católicos e os socialistas. Inclusive, ele mostra os dilemas dessa união. A personagem é uma católica, e que ela tem algumas questões com relação não a ele ser comunista, mas a ele ser ateu. Então, algumas dificuldades de relação dos dois que representam as discrepâncias, as diferenças justamente entre esses dois grupos, os católicos que resistiam à dominação, porque a gente sabe que a igreja na Itália, na verdade, apoiou o regime, mas essa ala católica que se colocou contra o regime, de um lado, e os socialistas comunistas de outro. Então, esse casal ele simboliza essas diferenças, mas que estão unidas em prol de um mesmo objetivo. O personagem, então, aí do padre Dom Pietro, que é interpretado pelo Aldo Fabrizi. O Aldo Fabrizi foi também um ator bem conhecido na Itália. Curiosamente, ele fez muitos filmes de comédia no período. E ao lado dele fez questão de colocar aí nessa imagem, o Piccolo Marcello, esse ator mirim que está ao lado dele, né, o Coroinha, que faleceu o ano passado, por isso estou colocando essa homenagem aqui. Né? Então, claro, ele era criança na época, em 45, e um remanescente dos anos 40, e que se foi aí o último integrante do elenco a nos deixar o ano passado. E para completar aí os protagonistas do filme, o personagem do engenheiro Giorgio Manfredi, interpretado pelo Marcello Pagliero. O engenheiro Manfredi, no filme, ele é o chefe militar do Comitê de Libertação Nacional. Então ele é um dos principais líderes da resistência, e ao longo do filme nós vemos aí os esforços da Gestapo, a polícia secreta do regime nazi, para persegui-lo e para encontrá-lo. Então ele passa o filme aí na clandestinidade, nós vamos conhecendo as ações dele em favor da resistência italiana. E o padre
Dom Pietro, que é mostrado sempre como um grande aliado da resistência. O Dom Pietro, ele sempre é mostrado a partir dessa visão humanitária. O personagem do Dom Pietro, a sua grande importância é pela visão humanitária. Então, aqui o Roberto Rossellini, ele vai fazendo uma espécie de uma distinção entre esses católicos que têm uma questão humanitária, a própria personagem da Pina, que é uma personagem espetacular, assim, que tem altos e baixos, eu acho fantástica, e que sempre são mostrados, tanto ela quanto o padre Dom Pietro, a partir dessa visão humanitária e coletiva. Esse ponto coletivo é algo no filme que aproxima, no filme, estou falando do filme, né? Que aproxima os personagens esses da resistência de origem católica e os socialistas e comunistas. Então, os comunistas com um engajamento político um pouco maior e a questão humanitária aí colocada com esses personagens católicos. Mas, como eu falei, ambos em prol de uma resistência contra o regime ditatorial. Não posso deixar de pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscrever no canal. Estamos fazendo aqui um grande esforço para trazer esse conteúdo de qualidade para vocês. Vai nos ajudar muito. Curta, 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 curta. Se inscreva aqui no nosso canal. Se puder, comente o que achou. Indique o nosso canal para mais pessoas. Nos ajude nessa missão de levar aí um cinema de verdade potente para mais pessoas. Eu separei então um conjuntinho pequeno de imagens para a gente poder fazer uma leitura do filme, uma leitura material, né? Eu faço uma leitura material dialética dos filmes e para isso a gente precisa das imagens. Precisaria também dos sons, mas aqui os algoritmos dessa plataforma, se a gente colocar som, assim como se a gente colocar imagens em movimento ou sons, os algoritmos nos caçam. Então, eu vou usar imagens fixas. Nós vamos poder trabalhar bem o filme mesmo assim. Vamos dar então uma olhada nessas imagens aqui, que estão aqui. Bem, eu sempre destaco, né, a importância aí da gente fazer uma leitura imagética, estética, da primeira cena de um filme, porque é um cartão de apresentação, né? A autoria do filme sempre tem uma série de escolhas que vão desembocar nas primeiras imagens do filme. Então aqui a gente está vendo aí a cidade de Roma de cima. Então, claro, Roma é cidade aberta. Tem aqui uma relação com o slogan popular da cidade, que é Cidade Eterna, né? Então aqui é a cidade aberta. Vemos a cidade de cima. É um filme sobre Roma, é um filme que fala da cidade, é um filme que vai mostrar essa cidade, né? E que depois dessa abertura, logo em seguida, nós estamos aqui ouvindo uma música dramática enquanto vemos o título, os créditos iniciais. Logo depois vai cortar para os alemães marchando sobre Roma. Os alemães marchando e cantando cânticos militares em alemão. Então tu vai ter essa quebra, né, de algo que não deveria estar ali. Vemos Roma e vemos logo em seguida esses alemães, esses soldados alemães marchando sobre a cidade. Uma ocupação estrangeira. Aqui nessa imagem, por exemplo, nós estamos vendo aqui já os alemães, aqui a Gestapo aí procurando o engenheiro Manfredi, né? Então, como eu falei, essa sequência de algo que, ou seja, os italianos sendo procurados no seu próprio território por um exército estrangeiro. Então, aqui a gente vê essa questão de algo que não deve, algo que está em dissonância com o que se espera, né? Algo que tem que tem que ser mudado. Assim como o movimento do neorrealismo, ele vai defender um novo tipo de cinema na Itália, em dissonância, em separação com a estrutura de cinema vinda de Hollywood, que era muito forte na Itália, não só as produções que eram feitas na Itália, muitas vindas dos Estados Unidos, como produções italianas, mas que repetiam aquele modelo de produção vindo dos Estados Unidos e que os neorrealistas italianos rechaçavam e queriam criar um novo tipo de cinema agora com uma identidade nacional. Então isso tudo tem a ver com essa cena inicial, claro. Aqui é o personagem, o chefe da Gestapo, tá certo? Aqui esse personagem aqui, o chefe da Gestapo, eu tô colocando ele aqui, porque também, assim como tu vai ter de um lado essa visão humanitária vindo de integrantes da resistência, aqui tu tem um personagem, né, o chefe da Gestapo, esse alemão, que é sempre tratado sempre de maneira muito carrancuda, né? E que aqui eu coloquei uma frase dele, que ele está num momento onde ele está torturando ele está coordenando, né,
esses castigos físicos a um membro da resistência. E aí ele usa essa frase, como gritam os italianos, de maneira debochada, a menosprezar, espezinhar aqueles sujeitos, vai jogar aí com um estereótipo comum que a gente sabe dos italianos, exagerados, maquê. Então isso é utilizado de maneira a criar um tipo específico de estética, né? Onde o estética no sentido do conteúdo e que vai gerar um tipo específico de percepção daquela obra, né? Então esse personagem aqui do chefe da Gestapo, do Major, que é o Major da Gestapo, ele vai então concentrar aí essa discrepância para os personagens da Resistência. Aqui, por exemplo, né, a gente está vendo, aqui eu escolhi uma contraposição de duas imagens que eu vou mostrar a próxima aqui em seguida, né, onde a gente tem esse personagem olhando com um olhar de desprezo, a gente vê ao fundo um líder da resistência, né, que vai passar pela aquela bateria por um interrogatório com violência, né, com tortura, enfim. Eu não sei se eu deveria estar falando essa palavra aqui por questões da plataforma, né? Mas eu estou falando de cinema, né? Então, enfim, no filme a gente vê essa questão toda aí como esses integrantes da resistência eram castigados fisicamente para entregar informações, né? E ao mesmo tempo a gente está vendo aqui esse olhar frio do major da Gestapo em contraposição ao olhar do padre Dom Pietro, que nesse momento da narrativa ele foi levado lá para assistir aquele interrogatório ali, para ver se ele libera informações, porque ele é um colaborador da resistência, né? Então a gente vê ele com um olhar piedoso, né? Depois eles deixam ele se aproximar do sujeito que está sendo castigado, vou usar essa palavra, né? Do sujeito que está castigado, para ver se ele convence o sujeito a falar. Ele vai lá e fala: você não falou nada, meu filho, você é forte. Então, de novo, tem essa coisa de um lado de uma maneira humanitária e de outra essa desumanização que é causada pelo fascismo. E vejam, o que é o fascismo? É o não reconhecimento do outro enquanto indivíduo, das suas particularidades, da sua constituição. Então, o filme Romance da Cidade Aberta, ele traz isso, ele faz uma estética disso, né? E essa estética é uma estética que ela é ficcional e também documental, como eu vou mostrar aqui. Vejam, não estou falando aqui de gêneros cinematográficos, estou falando aqui de dispositivo narrativo. Quando falamos de gêneros cinematográficos, falamos de gêneros consagrados pela indústria e pelo mercado do cinema, como comédia, suspense, drama, etc, etc, uma série de horror, de gêneros que existem. Dispositivo narrativo é um conjunto de abordagens e estratégias que vão permitir que se faça uma narrativa a partir de gêneros. Por exemplo, nós temos dois grandes dispositivos narrativos, a ficção e o documentário. O documentário tem os seus gêneros cinematográficos, não é? Então, tu vai ter um documentário de entrevista, documentário etnológico, documentário de biografia, entre vários outros. Existem vários gêneros documentais e tem gêneros de ficção. Agora, não existe um filme de documentário que é ficção, a não ser alguns filmes que mesclam o dispositivo. Existem outros dispositivos narrativos, tá, gente? Por exemplo, a animação é considerada por muitos autores como um dispositivo, porque existe animação de terror, animação de comédia e assim por diante, né? É aquela maneira, é aquela estrutura de abordagem narrativa. Isso é para além de gênero cinematográfico eu tô falando, tá? Deixa claro. Mas nem todos os autores aceitam a animação como dispositivo narrativo. Isso é uma outra conversa. Assim como existe o dispositivo experimental, que seria um outro dispositivo, existiriam outros dispositivos, tá, gente? Não vou entrar aqui nessa seara, mas para mostrar que existe basicamente dois grandes grupos, né, do ficção e do documentário. E que o filme Roma Cidade Aberta, ele vai aproximar esses dispositivos, fazendo o filme, que é um filme de ficção, se aproximar de uma abordagem documental. Isso é importante, porque veja, o filme ele é construído a partir de pequenas histórias que realmente tinham recém acontecido na resistência
italiana. Então ele vai pegar essas pequenas historinhas reais e vai construir um roteiro em cima disso, né? Roteiro escrito pelo próprio Rossellini e pelos roteiristas, inclusive o Federico Fellini é um dos roteiristas desse filme aqui. E essa abordagem documental é justamente mostrada de uma maneira direta, com a câmera quase parecendo um documentário, uma estética do documentário, aquelas histórias próximas do que elas realmente foram. Então é um tipo de interpretação do real, né, que caracterizou o filme e também o movimento neorrealismo. Claro que a partir de cada diretor, de cada filme, com um tipo de abordagem estética diferente, mas aqui nesse filme bastante próxima de um entendimento do que seria um documentário. Então, uma história ficcional que é construída a partir de uma abordagem documental. Eu vou mostrar isso na prática para vocês, com essas imagens aqui, de uma sequência de 2 cenas que é bastante emblemática nesse filme, tá? Que é justamente aqui quando a gente vai ver essas mães que estão tentando impedir os alemães de procurarem homens em um pequeno local na periferia de Roma, onde eles estão procurando membros da resistência. Eles estão atrás do engenheiro Manfredi, mas também de alguns outros integrantes aí. E aqui a gente está vendo esse olhar emblemático da Anna Magnani, da Pina, aqui encarando o soldado alemão ali, uma cena muito forte. E aquelas mulheres que estão ali tentando proteger seus familiares, homens que estão sendo perseguidos pelos alemães, né? E aqui a gente vê, né, uma abordagem. Aqui tem algumas dessas mulheres são pessoas ali comuns, digamos, né, que não são atrizes e que passaram por isso. Então, de novo, a ideia desse documental que entra na ficção. Essa questão de documentário e ficção é muito complexa, viu, gente? Inclusive, o autor fílmico Jacques Salmon, teórico fílmico, ele vai dizer que não existe filme que não seja de ficção, porque no momento que diretor, autores, enfim, fazem uma história, interferem naquela história, eles já estão fazendo ficção. Ao mesmo tempo que o Bill Nichols, que é um estadunidense, vai dizer que não existe filme que não tenha registro documental. Então, essa discussão ela é muito ampla. Então aqui a Pina ela tá tentando impedir com que os homens... E inclusive o companheiro dela, o Marcello, que é noivo dela, que é, como eu falei para vocês no começo do vídeo, ele é integrante do Partido Comunista Italiano e que também está escondido aí, ele está tentando impedir que ele seja levado. Mas ele é levado pelo caminhão. Aqui, essa cena aqui é uma cena que poderia ser um documentário, porque é filmada de cima do caminhão. A gente vai vendo a câmera tremulando, assim, né? E a Pina correndo, tentando alcançar o caminhão onde o Marcello foi levado como preso político. Ele e um conjunto de homens, todos levados como presos num caminhão, né? E aqui, enfim, aqui nessa cena acontece uma tragédia, não vou falar, não vou dar spoilers. Até porque esse filme, gente, vocês encontram ele legendado em ótima qualidade aqui no YouTube, tá? Eu recomendo esse filme, gente. Ele é sensacional, sensacional. Vocês têm que ver esse filme. Nossa, é maravilhoso. E vejam, então essa cena aqui ela tem tudo isso que eu tô falando pra vocês. A dramaticidade aí, né, de uma técnica belíssima da Anna Magnani, personagem Pina, com esse registro que ele é quase documental. Olhem esse fotograma que eu coloquei aqui. Isso aqui poderia ser um registro da vida real, vamos dizer assim. Mas é uma ficção. Então... Mas é algo que aconteceu, então tem um quê de registro documental, né? Bom, mas na sequência dessa cena aqui, a gente vai ver esses presos políticos levados em um comboio militar alemão, e eles vão ser alvo de uma emboscada da resistência. A resistência espera eles no alto de um monte e vai combatê-los pelas armas. Isso também é algo que acontecia. A resistência italiana fazia emboscadas em alto de topos de morro, de monte, para emboscar os alemães quando eles passavam. Então, como eu falei, é um registro que tem essa característica documental e filmada com pouca interferência no visual. O que eu quero dizer? Aqui, ó, esse conjunto de cenas que eu coloquei aqui para vocês, tá, gente? Ó, olha só que interessante. Aqui, ó, essas 4 imagens aqui é da cena da emboscada, tá? A primeira imagem ali é dos alemães passando por um túnel, né? Quando eles passam do túnel, a resistência está posicionada, atirando neles, né?
A próxima imagem ali é alguns desses presos políticos se soltam no caminhão, pegam as armas dos próprios alemães e começam a ajudar no tiroteio. E na última imagem a gente vê os presos do caminhão que estão fugindo, indo em direção aos membros da resistência para se salvar. Vejam só, gente, essas imagens que eu escolhi para vocês, como são imagens de plano aberto, são imagens gerais. A gente não tem planos fechados nessa cena. O que eu quero dizer? Em um filme hollywoodiano, o que aconteceria? Nós veríamos o rosto dos personagens com a arma, atirando, falando, aquela coisa. Aqui não, aqui é para mostrar em um aspecto mais histórico. Então é filmado no grande plano, em um plano aberto aqui, né? É uma cena rápida, é uma cena de 2 minutos, algo também completamente diferente do que seria um filme de Hollywood. Vocês todos já viram filmes de guerra, né? Cena de batalha é, assim, 20 minutos, 30 minutos. Isso quando não é um filme que é um filme inteiro, uma batalha só. Então aqui não, porque aqui não tem essa espetacularização do conflito militar. Aqui não, aqui é um registro histórico. Então é mostrado tudo num grande amplo, digamos que privilegiando esse aspecto histórico da batalha, né? Como foi, e não tentando construir o protagonismo do personagem A, do personagem B. Então aqui a gente vê primeiro essa estrutura fílmica do neorrealismo italiano, como ela vai se formando, e em segundo lugar, essa mescla de dispositivos narrativos. É por isso, gente, que esse filme é considerado o primeiro filme neorrealista. Isso é super discutível, mas vamos dizer assim, comumente é apontado, né? Porque ele vai criar essas características estéticas de estrutura fílmica e de narrativa estética do que a gente vai conhecer como neorrealismo. É uma contraposição muito forte ao filme que dá origem ao neorrealismo italiano, tá? Então eu faço a diferença, a origem do neorrealismo e o início do neorrealismo. O início é com esse filme e com o filme Dias de Glória, que é uma direção coletiva do Giuseppe De Santis, do Luchino Visconti e do Mário Serandré, que é do mesmo ano, né? Que é um documentário. Aí é só documentário mesmo, só que tem umas imagens ficcionais. O Dias de Luta. Dias de Luta. Dias de Glória. Dias de Glória. Que então é meio que o contrário do Roma Cidade Aberta. É um filme documental que tem um pouquinho de ficção. Esse aqui é um filme de ficção que tem características documentais. Então esses dois filmes são o início do neorrealismo italiano. E a origem desse modo de produção, um modo de produção coletivo, com financiamento inclusive coletivo, tá? Esse filme aqui, o Dias de Glória, o Ossessione, são filmes que tem financiamento da resistência, seja de partidos políticos que compuseram a resistência, seja de grupos organizados, até de indivíduos, entendeu? Então esses filmes eles tinham esse tipo de financiamento. E para entender um filme, a gente tem que entender quem está pagando. Então, o neorrealismo, enquanto modo de produção, ele também se inicia com o Ossessione. Mas veja essa diferença estética do Roma Cidade Aberta, que é um filme que tem uma abordagem documental direta, pro Ossessione. Eu trouxe aqui essas imagens do Ossessione. Eu tenho um vídeo sobre o Ossessione, filme que está fazendo 80 anos, esse ano agora, em 2023. Vai estar nos links aqui embaixo, a análise do Ossessione. O Ossessione, ele é um filme que, apesar de não ser um filme de estúdio, é um filme que tem muitas cenas internas, ao contrário do Roma Cidade Aberta, que é quase todo em externas, tudo na rua, para mostrar o cotidiano da população. O Ossessione não. O Ossessione ele é um filme que tem essa estrutura um pouco mais clássica, né? Uma iluminação que vem do noir americano, que vem também do realismo poético francês. Essas duas imagens que eu botei aqui, né? Essas luzes entrecortadas, isso aqui é muito do noir. Vejam no rosto, essas duas imagens são belíssimas. Aqui não me entra juízo de valor. Eu não sou, né? Os críticos aí da internet, né? Eu não faço crítico de cinema da internet. O trabalho dos caras é ficar dizendo se gostaram ou não do filme. Aqui não, aqui eu faço análise. Faço análise da estrutura fílmica. Mas essas duas imagens são belíssimas, né? Eu tô fazendo juízo de valor. Então essas duas imagens são belíssimas, né? Desses dois atores aqui, né? Do ator e da atriz. Mas vejam que isso tem um tipo de estética que já estava mais consolidada no período, em 43. O Roma Cidade Aberta não. É uma abordagem direta documental, né? Ó, voltando lá, olha aqui, isso aqui é o Roma Cidade Aberta. Isso aqui é o Ossessione do Luchino Visconti, 43. Então, de 43 para 45, a gente tem essa diferença. E aqui
Então, a gente vai ter a origem do neorrealismo italiano e o início do neorrealismo enquanto movimento, né? Que é aí o movimento ligado à resistência antifátil. Bom, mas eu acredito que deu pra gente falar já bastante sobre essas questões de dispositivo narrativo, relação cinema-história a partir da análise fílmica, pensando na análise fílmica como algo que tu vai procurar questões em especial. Então aqui é tentando interpretar como que essa resistência italiana é mostrada no cinema e como que isso vai impactar a própria história do cinema a partir desse movimento cinematográfico belíssimo, completíssimo, revolucionário que foi o neorrealismo italiano. Pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso vídeo. Curtam o vídeo, curtam, like nesse vídeo, se inscrevam aqui no canal. E aqui nos próximos dias vai ter também um vídeo sobre o filme Ladrões de Bicicleta, e aí nós, a princípio, encerramos, pelo menos por hora, esse especial neorrealismo italiano. Eu vou deixar link aqui, o link para aula aberta sobre o neorrealismo italiano, aula de 3 horas aí que, apesar de introdutória, ela é bem completa, tá? Essa aula que eu ministrei eu como historiador de cinema, tive grande honra de fazer isso. E também, eu vou deixar o link do Ossessione aqui, enfim. Vou deixar o link da playlist aqui sobre o neorrealismo italiano, que vai ter aí esses vídeos para vocês assistirem, tá certo, pessoal? Então, eu quero agradecer muito vocês novamente. Nos sigam nas demais redes e a gente se vê por aí, tá bom, gente? Abraço, até mais. Tchau.